para esse momento reflexivo, a gente começa pela nossa semana. Nós estamos na semana da pós-criação, né? Teve a semana da criação, agora pós-criação. No domingo falamos sobre o que o dia equivale a Adão e Eva assumindo o domínio de toda a criação de Deus. Tudo que Deus criou, ele colocou nas mãos do homem. Tudo. Olha que coisa, né? Nos deu domínio sobre todas as coisas. Segundo, lá na segunda-feira, a gente lembrou, nessa semana de pós-criação, nós lembramos que a segunda-feira equivale à queda espiritual de Adão e Eva. Aquela queda lá, desobediência, etc. Hoje, terça-feira, equivale à primeira grave consequência da desobediência. O homicídio entre irmãos, a desunião da família, a separação aprofundada pela forma mais dolorida a todos. Então, as consequências, né, na família, as consequências daquela queda da segunda-feira. Então, hoje equivale a isso, tá bom? No mês, nós estamos no mês de outubro, aqui, mês de outubro, né? Hoje é o que? 11? Hoje é 11 de outubro, então vamos ver, dia 11... Aqui, o mês de outubro. Então, o que a gente chama a atenção hoje, né? A gente chama a atenção hoje este mês, outubro é o 10º mês do ano no calendário gregoriano. O calendário que a gente usa. Tendo a duração de 31 dias. Outubro deve o seu nome à palavra latina octo, dado que era o 8º mês do calendário romano, que começava no mês de março. Então, octo, outubro, mês 8, naquele calendário, permaneceu sendo o nome, né, aí outubro, para o nosso calendário que começou, o quê? 2 meses antes. Começou em dezembro. O romano começava naquela época no mês de março. Vamos ver aqui, lá no Facebook, o que é que a gente tem, que a gente pode destacar nessa oportunidade. Vamos ver aqui. Pronto, hoje, terça-feira, né? Vamos ver aqui o que é que tem na terça-feira. Terça-feira, está aqui. Dia do deficiente físico, dia do teatro municipal, tá? Dia estadual do Mato Grosso do Sul, dia nacional de prevenção à obesidade e dia internacional da menina, tá? Dia internacional da menina. Aqui tem, para fazer a vida melhor, algumas orientações, né, que estão aqui. A primeira diz assim, olha, não guarde rancor. Não guarde rancor, tá? Então, essa é a primeira orientação. Tem outras, né? Tem outras orientações aí. Sobre testemunho, hoje diz assim, descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a preconceitos, né? Começa por você mesmo. Nós somos altamente preconceituosos em muitos sentidos. Então, começar a desprezar, anotar para sabermos claramente o que temos, né? E começarmos a desprezar mais e pedir desculpas, né? Por tanto preconceito que a gente tem, que a gente desenvolveu e que até muitas vezes acreditamos que faça parte do cristianismo, o que não tem nada a ver, tá? Sobre a vida de Jesus, aqui diz assim, olha, provavelmente, neste dia e mês, no ano 28 depois de Cristo, 28, né? No 2º ano do ministério público de Jesus, aconteceu o seguinte, João inquire sua prisão em Maqueiro. João manda perguntar a Jesus, vem cá, pediu
que os discípulos fossem a Jesus. Você realmente é o Messias? Olha, isso aí é uma coisa a se pensar. Então, será que João estava esperando aquele Messias que os judeus entendiam que deveria ser? Né? João era judeu. Olha o que a prepotência faz. Olha o que a ignorância faz. Você está diante de uma verdade e você não consegue enxergar, né? Então, João manda perguntar. Pergunte a ele. Vem cá, você é o Messias mesmo? Você já assumiu o seu papel de Messias? Entendeu? Então, é uma coisa a se analisar em João. Então, aquele João que diz, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? O que quer dizer, então, aquilo diante dessa palavra de João? O que mais? Sobre personalidade, hoje é o dia do intuitivo extrovertido, segundo os estudos de Jung, tá bom? O intuitivo extrovertido. E aqui tem também lembrando que hoje é o dia de conversarmos ou de lembrarmos do Evangelho, do livro de João, da carta de Paulo, não é de João, né? Da carta de Paulo aos Romanos, tá? E aqui tem uma das mensagens, um dos recados de Paulo àquela igreja. Aqui tem aquele convite que a gente faz, né, para que as pessoas se inscrevam, né, no nosso canal lá no YouTube, tá certo? Então, tá aqui nessa explosão fazendo esse convite. Vamos ver mais aqui. Vamos começar então pelas notícias, né? Toda notícia tem a ver com o cristianismo. E a gente agora está com 4 motivos para crer nisso. Primeiro notícias que nós estamos à frente fazendo acontecer aquilo que a notícia está falando, ou nós estamos apoiando quem está fazendo, ou nós estamos calados e quem cala consente, ou não o fato de acharmos ou entendermos que somos a maior religião do mundo, isso nos obriga a tomarmos posições. A gente não pode ser passivo, a gente é pacífico, mas não passivos, entendeu? Então isso é uma diferença enorme, tá? Nós somos chamados a ser pacíficos e não passivos. Então vamos ver. A primeira notícia que tem aqui. Filhos de famílias pobres têm apenas 2,5% de chances de chegar ao topo da pirâmide, aponta estudo. 2,5% de possibilidade. Então essa mentira capitalista de que a democracia, né, abre portas para todos. É mentira. É mentira. A gente vive num mundo de mentiras. A democracia que está aí vive de mentiras. Quem governa não é o povo. Enquanto houver um pobre num país, então não é o povo que governa. Enquanto tiver uma pessoa com fome, então não é o povo que governa. É mentira. Porque o povo não iria governar contra si e a favor dos ricos. É mentira. Democracia mentirosa do diabo. A gente vive mentiras, ilusões. E nós que estamos cá embaixo da pirâmide, somos os nossos piores inimigos. Nós é que impedimos muitas vezes que essa pirâmide continue nos pisando. Impedimos não, facilitamos. Principalmente nós cristãos. Gostamos de valorizar os que estão lá em cima pisando em nós. 2,5% é que chegam lá. Isso porque é feito por um estudo no mundo capitalista. Pergunta a ele se é fácil assim.
Muito bem, essa é uma notícia. Segunda notícia está aqui. Prerrogativas, que é uma organização de advogados, né, no Brasil, Prerrogativas aciona Damares ao Supremo Tribunal Federal após denúncia de crimes contra crianças. Ela agora, no púlpito, falando lá um bocado de baboseira. Agora ela vai ter que provar que aquilo é verdade, porque a igreja, né, bebe, não, que verdade, que verdade. Aí o grupo está agora exigindo, não, agora você falou, você vai ter que provar. Não é que está negando que possa acontecer, não. É que você vai ter, porque você já mentiu em outras coisas, agora você tem que provar isso aí. Até porque você é governo. Se você não fez nada, apenas ficou na informação e não fez nada, você cometeu crime, porque não fez nada, não agiu, não agilizou os órgãos competentes para trabalhar contra isso. Corretíssimo. Se for mentira, aí repare só, falando em relação a essa chamada pastora, o órgão diz o seguinte: não podemos descartar a ideia de que ela é mentirosa. Pastora. Mentirosa, que ela está mentindo. Não podemos descartar, porque ela já mentiu em outras coisas, ela pode estar mentindo nisso também. Esse é o cristianismo que a gente está mostrando para o mundo. Depois a gente vai botar a mão na cintura e dizer: eles não querem saber de Jesus. Não, de Jesus eles querem. Eles não querem de gente igual a nós. Esse tipo de evangélico sem vergonha que a gente está mostrando para eles. Eles não querem ser iguais a nós, na nossa religiosidade mentirosa, nessa coisa falsa que a gente tem mostrado a eles. Por que eu digo nós? Porque eles não conseguem perceber quem é trigo e quem é joio. Para eles tudo é uma coisa só. Então, ela representa a mim. Quando ela faz essas pataquadas dela, ela está dizendo para o mundo que eu também faço pataquadas. Porque o mundo não consegue distinguir, até pelo meu silêncio. Quanto mais eu me calo e deixo ela fazer as coisas, mais eles acham que eu sou igual a ela. Outra notícia. Aqui é um evangélico também. Se não fosse evangélico, não iria... A não ser que a gente tivesse, como temos feito, né? A gente tivesse aplaudindo as tolices dele. Mas é um evangélico. Fiz a pesquisa e ele é evangélico. Então está aqui. A TSE, Tribunal Superior Eleitoral, manda redes sociais apagarem vídeo com fake news do vereador Nicolas Ferreira contra um candidato. Mandou apagar desse crentezinho aí que me representa. Todo mundo acha que eu sou igual, nas mentiras também, igual a ele. E foi, aí coloquei aqui no comentário, diz assim: outro evangélico mentiroso, filho do cão, porque o pai da mentira é o diabo. Outro evangélico mentiroso, o candidato deputado federal mais votado no país. Talvez foi eleito, inclusive entre os evangélicos, porque é mentiroso. Talvez por isso que ele ganhou tanto. Não duvido. Quem votou nele sabia que votava no mentiroso, porque ele não mentiu só uma vez. Quem votou nele sabia que votava no mentiroso. É gente igual ou pior. Ou pior que ele. Evangélicos, mentirosos, divulgadores de mentiras e eleitores de mentirosos. Aí está o nosso, mais um representante da mentira, né? Nossa evangélica. O TSE mandou apagar as mentiras dele. De um crente, de um evangélico, seguidor de Jesus. O TSE mandou apagar as mentiras dele. Vamos ver mais. Aqui tem outro. Diz assim: estamos discutindo marcos civilizatórios, diz o pastor Ed René Kivitz.
O comentário que eu tenho aqui diz assim: mais uma vez, mais uma voz, né? Mais uma voz evangélica falando da podridão evangélica. Deus precisa de diabo para atrapalhar o evangelho? Isso não. Nós que eu digo, é o cristianismo joio. O cristianismo joio já é esse diabo no meio do cristianismo. João disse: os anticristos estão entre nós. Saíram do nosso meio, estão entre nós, saíram. Eles nasceram no nosso meio. Falando da podridão evangélica, esse pastor aí, usando o nome de Jesus. Entre os cristãos evangélicos ainda há muita gente do cristianismo trigo, mas não aparece. Quem está em destaque aí é o joio. O trigo não aparece. O joio está em destaque. E é esse joio que está marcando, né? As pessoas estão lembrando do evangelho, não é pelo que o trigo faz ou fala, mas é pelo que o joio está falando e fazendo. Mentirosos. O que mais? Bom, então somente esses destaques a gente faz. Aqui está o culto de hoje, tá bom? O culto de hoje, olha aqui, a irmã Arideia, né? Já curtiu o culto de hoje. Aqui. O que mais? Aqui tem mentiras evangélicas. Veja só esse comentário. Mentiras evangélicas também é negar Jesus e apoiar, defender e incentivar a tortura, mesmo sabendo do que se trata, como aconteceu nos tempos que assumiu Hitler como Messias de Deus. Esses evangélicos são parte do cristianismo joio de nossos dias entre nós, tá bom? Então aqui é um relato de uma mulher que foi presa pelo golpe de 64 e a tortura que ela sofreu. Até aí, aparentemente não tem nada a ver com os evangélicos ou com o evangelho. Então, realmente aconteceu, não só aqui, mas no mundo todo. Mas acontece que o golpe de 64 recebeu total apoio dos evangélicos. Total. Apoio cego dos evangélicos. Eu digo dos evangélicos porque, apesar que houve muito católico favorável, entendeu? A ditadura, mas ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, não é, do papel da Igreja Católica diante dessas torturas e diante dessas coisas todas. Como a Igreja usou o seu potencial de igreja para proteger pessoas da ditadura. Quer dizer, não é pessoas da ditadura, é pessoas que estavam sendo perseguidas pela ditadura. A Igreja Católica, os bispos, os padres, usaram o poder que tinham, a condição que tinham de igreja, não é? O tamanho dela, a marca dela, para proteger pessoas que estavam sendo perseguidas e torturadas pela ditadura. Os evangélicos não. Os evangélicos foram aqueles que apontavam. Olha, lá na igreja tem uma pessoa que é assim, 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 contra o golpe de vocês. Falava para os generais, os evangélicos, falando do irmão. Como é que chama? Dedurando uns os outros. Deus não precisa do diabo para prejudicar o seu evangelho, não. O cristianismo joio faz isso muito bem, talvez melhor do que o diabo. Compreende? Muito bem. Outra coisa aqui é Marina, né? A Marina Silva. Aqui diz assim: mentiras e falsidades evangélicas, né, de gente do cristianismo joio. Marina falando exatamente a respeito dessa banda podre dos evangélicos, né, da falsidade deles, né? Ela dizendo, eu vi, eu presenciei a falsidade deles.
É muito interessante esse depoimento de Marina, tá bom? O que mais? Aqui é sobre André Valadão e a mentira dele, né? A André Valadão é um dos grandes mentirosos, né, no país, e aqui está falando de uma das mentiras dele. Eu não vou entrar muito no assunto, mas está falando diretamente sobre uma das grandes mentiras deles. Aqui tem banners sobre, né, o Sermão do Monte. Aqui tem esses banners, são vários, né, cada um com temas principais do Sermão do Monte. Aqui tem um levantamento que estamos fazendo, ainda estamos fazendo, e sugestões têm surgido a respeito da dramatização aqui na cidade, né, os potenciais de dramatização que temos aqui na cidade. Aqui tem chamando a atenção sobre estudos que nós temos feito aqui no nosso culto, né, que já estão disponíveis em vídeos, destaques na trifunção do Espírito Santo, né? Então, destaques também, outros estudos que fizemos, sobre bênçãos também, não é? O que mais? Aqui tem aquele pastor pedindo desculpas, porque nós cristãos somos prepotentes, nós evangélicos principalmente somos muito prepotentes, e ele pedindo desculpas, nos perdoem, porque nós somos tão prepotentes, né? Ele pedindo desculpas por essa atrocidade. Deus não precisa do diabo para atrapalhar. Nós mesmos fazemos isso com perfeição. Nós mesmos, né? Então, aquilo que ele falou para Pedro, para trás de mim, Satanás, serviria para a gente também. Principalmente o cristianismo joio, que está sempre no nosso meio e nos liderando. Né? Como se tornar um expert em qualquer coisa? Então, tem aqui algumas sugestões para isso. O culto de hoje, que é o culto de ontem, tá? Então, foi colocado aqui onde encontrar os vídeos, né, do culto de ontem. O que mais? Aqui está a Damares, né, e o que ela falou lá numa igreja. Era um púlpito. E outra coisa, era um púlpito, era uma igreja com muitas crianças, e ela falando de que crianças estavam sendo, aí falando detalhes, inclusive, né? O que é que faziam, né, para usar as crianças de maneira sexual. As crianças lá, tudo assistindo o culto, e ela tacando a conversa dela. A bicha, né, de goiabeira a outras coisas, ela é capaz de qualquer coisa, contanto que ela possa dar o recado doente que ela sempre sabe dar. Tá? Tá aí. Mas, para o mundo, é quem representa. O mundo acha que eu sou igual a ela. Todos os cristãos evangélicos são iguais a ela. Entendeu? Porque a gente se cala. Ela fala, a gente se cala, então o mundo acha, não, todo mundo concorda com as loucuras, né, dessa mulher. O que mais? Muito bem. Então, esses são os aspectos que a gente chama a atenção aqui, né, que estão lá no